Hoje eu vim aqui para passar para vocês as experiências do meu dia a dia como defensor ao longo de 30 anos de advocacia. Então, eu vou te dar essas dicas que fazem toda a diferença e que você não encontra em livros, tá? É a experiência da vida. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, então, como disse, sou especializado na defesa do servidor público e, sinceramente, já vi o suficiente para saber o que funciona e o que não funciona na condução de um processo disciplinar. Então, segue essas dicas aqui que é muito legal. Bom, aos ansiosos, eu peço que reúna agora toda a sua sabedoria para escutar até o final tudo que eu vou dizer aqui nesse vídeo. São coisas que você, como disse, não encontra em qualquer lugar. A primeira dica: não advogue em causa própria. Eu mesmo não faria isso numa possível causa minha, tá? Contrate um bom advogado. Considere então um bom advogado aquele profissional que é dedicado à sua causa e que saiba muito bem o que vai fazer. Deve conhecer imediatamente a tese de defesa que ele vai adotar. Imediatamente eu digo quando ele estuda o processo, ele leu, ele sabe o que ele vai fazer. Será que deve negar a autoria? Um advogado deve sempre negar a autoria. Esse advogado é o máximo, ele é muito bom, ele nunca vai falar para que eu confesse. Será verdade isso? Será que é bom isso? Será que é o caso, não seria o caso de assumir o fato, mas negar o dolo? Veja que eu estou falando aqui de uma causa hipotética. Assumir o fato e negar o dolo. Ou seja, negar a intenção de fazer, mas que foi feito. Será que existe um problema psiquiátrico envolvido nessa causa? E aí? Enfim, o defensor tem que estudar muito bem a causa, as circunstâncias em que os fatos se desenrolaram, o perfil psicológico do servidor acusado, sua vida funcional, a sua vida pregressa, a repercussão dos fatos para a aplicação da pena, eventuais prejuízos ao Estado foram causados ou não. Tudo isso tem que ser estudado em conjunto, visando a dar às autoridades processantes e principalmente ao presidente de uma comissão aquela primeira impressão do acusado, que vem quando? Na data e no dia do seu interrogatório. Então, o que o advogado tem que saber para preparar o acusado para o dia D, para aquele dia X, para o dia do interrogatório? Então, é a única oportunidade essa que o acusado terá para fazer o que nós chamamos de autodefesa, ele mesmo se defender, através das palavras, de gestos, expressões, olhares, respiração, dentre outras impressões que ele vai passar. Segunda coisa que vai te ajudar muito, presta atenção. Saiba que o julgador, isso é muito importante, tem gente que imagina que um juiz lá é um deus, é uma pessoa diferente. O julgador é uma pessoa comum, é igual a você, a mesma coisa que você. Bom, mas que importância tem isso, doutor? Lembra lá que te pedi paciência e sabedoria para ficar comigo até o final, não foi isso? Pois bem, essa lição que eu vou te dar agora é muito importante e se liga às outras dicas que já passei e que ainda vou te ensinar. Presta atenção. Falamos agorinha sobre a preparação do dia do interrogatório, ok? Sobre fazer sua autodefesa, certo? Através das palavras, gestos, expressões, olhares, dentre outras coisas. Mas aí você me perguntaria, seria então uma preparação teatral? Onde o acusado seria um artista disfarçando uma mentira? É isso aí que o bom advogado vai ensinar o sujeito a mentir, é isso? Vamos lá. Não é essa a intenção de um bom defensor, ensinar a mentir, mas ao invés disso, presta atenção, é ensinar a ser convincente com a tese de defesa escolhida.
A palavra da autodefesa do acusado tem que ser convincente de acordo com a tese que foi escolhida, tem que andar junto ali. Para quê? Para que o servidor acusado, se não conseguir ajudar, veja bem, porque a defesa, ela conta com tudo. Se ele não conseguir ajudar, pelo menos ele não vai atrapalhar a tese eleita pelo defensor. Porque eu já vi casos, já peguei casos, né, que já peguei o bonde andando, a causa já andando, você percebe que no interrogatório o acusado foi contra a tese de defesa do advogado dele, que funcionava nos autos. Bom, mas como é que se faz isso, esse trabalho aí de preparação, né? Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Como você se sente, presta atenção, como você se sente quando uma pessoa subestima a sua inteligência? Em outras palavras, como você se sente quando alguém faz você de bobo? Isso te ofende, não ofende? Você pensa, ou não pensa mais ou menos assim? Será que essa pessoa pensa que eu sou um imbecil? Será que essa pessoa pensa que eu sou tão burro assim? Né? Que ela vem me contar essa história aqui? Pois bem, saiba então, tenha isso em mente, que o julgador é uma pessoa comum e igual a você. Então, no dia do seu interrogatório, jamais faça isso, porque uma vez ofendido, nasce no julgador o desejo de não se deixar enganar, de não participar da farsa que você tramou e muito mal tramado, né? Ele se prepara para não fazer papel de bobo. Então qualquer coisa que você falar ali depois ali, o juiz já vai te dar uma, como se diz, uma cacetada, porque você está chamando ele de bobo, na verdade, né? Então é mais fácil obter um resultado positivo dizendo coisas coerentes e nunca uma história absurda. Às vezes pode ser preferível dizer a verdade do que uma mentira absurda. Mas, como assim, doutor? Mas se eu disser a verdade, eu serei condenado. Como eu vou dizer a verdade? Então eu te digo que muitas vezes isso não funciona dessa forma. Muitas vezes a confissão de parte da acusação é salutar, pode ser salutar à defesa. Veja um exemplo que eu vou passar aqui para você. Mas antes de eu dar o exemplo aqui, eu quero dizer para você, são poucos os casos de confissão. Eu vou te dar um exemplo aqui típico de um, tá? Então, confessar realmente é a última instância. Mas, em um caso como esse que eu vou te contar aqui, você querer inventar história, você vai perder a oportunidade de ter a sua pena atenuada, tá? Bom, vamos lá. Um servidor adulterou determinado banco de dados, né? Trabalhava lá um banco de dados, adulterou e cadastrou seu próprio nome para receber um benefício mensal reservado a determinados tipos de detentos que tinham aqueles direitos. E tal se deu por 2 anos. 2 anos até que veio à tona a farsa e ele, né, foi chamado a fazer parte aí do polo passivo num PAD, ou seja, sofreu um processo administrativo disciplinar. Em princípio, realizei todos os estudos da causa para tentar negar a autoria e livrar o servidor de todas as acusações. Então, como é isso aí? Nos autos havia prova de que a senha utilizada para cadastramento pertencia ao servidor. Tem como checar isso aí, é um código lá, né? Bom, nesses casos existem teses, né? Bom, a senha era dele, mas existem teses de que uma pessoa na repartição, talvez um inimigo seu, poderia ter descoberto sua senha e feito tal cadastro para prejudicar o servidor, né? Ou que houve alguma falha no sistema, né? Teses que, né, diga-se de passagem, já bastante inacreditável, bastante sofrível, né? Mas, né, havia a prova de que ele movimentou a conta corrente durante os 2 anos e sacou os valores. Ele sacou os valores. Bom, e agora, doutor? Agora não tem como, né? Bom, mas poderia haver ainda uma tese que ele
de que ele desconhecia o movimento dessa conta, que essa conta teria sido criada em nome dele para ganhar o dinheiro de lá, do Estado, e uma terceira pessoa recebeu sem que ele nunca ficasse sabendo que tinha uma conta no nome dele, uma conta fantasma, né? Então, puxa, uma tese bacana. Bom, legal. Poderia ser essa tese. Bom, essa tese seria, então, boa, porque não daria para acreditar, né? Já imaginou, o advogado poderia falar isso, que um servidor colocou seu próprio nome para ele receber em nome próprio esse benefício. Tem que ser meio doido para fazer isso, né? Mas, né? Ele não faria isso sabendo que ele poderia ser facilmente descoberto a qualquer momento. Mas veja o que havia nos autos. Havia extratos bancários com uma ampla movimentação da conta, com pagamentos de contas do nome do servidor e outros movimentos tantos, onde ele ia numa lanchonete, ele pagava tal cartão e tudo mais. Então, todas as provas contundentes de que ele usava essa conta. Se ele usava, né, logo ele sabia que havia esses depósitos na conta dele. Então, eu te pergunto, como negar a autoria num caso desse? Quando alguém nega a autoria do fato, essa pessoa não pode mais justificar absolutamente nada. Não pode, neguei a autoria. Não dá pra falar, doutor, eu não matei, mas se eu tivesse matado é porque eu não quis matar. Você já falou que não matou, então você não vai poder justificar essa morte, né? Não dá para dizer, olha, excelência, não fui eu que fiz a adulteração. Eu só recebi os valores, mas sem intenção nenhuma de lesar os cofres públicos. Né? Seria hilário até, né? Então, dá para dizer alguma coisa assim? Não dá, né? Você jamais poderá, então, presta atenção, aviltar a inteligência do julgador. Né? Nunca. Nesse nosso caso, a confissão espontânea beneficia o acusado. A confissão que não é obtida à força, ali, a espontânea. Com relação ao quê? À aplicação da pena. Ao menos na esfera penal, porque esse fato também configura crime, né? E as provas são emprestadas de um lado para o outro. Então, ficam aqui essas poucas dicas e eu vou te dar mais dicas aqui no canal. Por isso, se inscreva para receber as notificações de novos vídeos. Agora, eu vou deixar você aqui aprendendo um pouco mais, pensando aqui um pouco mais sobre o que dizer e o que não dizer a um juiz ou uma comissão processante. Eu vou te contar um caso aqui real, fica aqui até o final, porque esse vídeo aqui vai ligar ao próximo. Há muitos anos atrás, eu fui procurado por familiares de um jovem que havia sido preso em flagrante delito pelo crime de roubo qualificado, pelo emprego de arma de fogo, ou seja, mão para a cabeça, né? E tinha como vítimas um casal que estava namorando dentro de um carro que estava estacionado numa pracinha pública. Eles foram presos porque no momento do crime já era noite, né? E uma pessoa passeava lá na pracinha com seu cachorro, e viu quando dois homens se aproximaram do carro e apontaram a arma para o casal, entrando e partindo com o carro, levando inclusive as vítimas juntos. Bom, só que naquele instante passava também por ali, o quê? Uma guarnição da Polícia Militar, que foi abordada pelo homem do cachorro, noticiando os fatos, apontando a direção, e a polícia partiu em perseguição do carro. A Polícia Militar, seguindo o carro, percebeu que eles lançaram as armas pela janela, tentando se livrar da qualificadora do emprego de arma de fogo. Então, a perseguição deu continuidade. Ao final, ambos foram presos em flagrante delito. Bom, vamos em frente. Na delegacia, utilizando o direito de permanecer calados, nada disseram. Ou seja, não apresentaram naquele instante a sua autodefesa.
Mas o que é mais impressionante, mesmo, muito mais impressionante, é o que está por vir. É o que está por vir. Algo que, confesso, jamais havia visto ao longo da minha carreira. E nem ouvido falar. No próximo vídeo, então, eu vou te contar o desfecho desse caso real e creio que você também não vai acreditar no que disse o defensor do Correio para tentar livrar o seu cliente. E vai aprender também sobre as consequências de contar histórias mirabolantes a um julgador, a um juiz. Ok? Então tudo está dentro de uma lição aqui. Você vai entender um pouco mais a fundo no próximo vídeo, então não perde, tá? No próximo, então, eu vou te falar também das outras coisas que você precisa fazer para contribuir com a sua defesa, para contribuir com o seu defensor, para contribuir com a tese de defesa e evitar a demissão. Não perca, está sensacional. Se inscreva no canal e se você gostou do que você viu, dá um like para ajudar a manter esse canal sempre na frente. Nós já somos um time de quase 500 mil de inscritos, então não deixa de se inscrever. Um abraço e te aguardo no próximo vídeo, quando eu vou contar o desfecho desse mirabolante fato.